O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde é que tu fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pobrezinho do Gustavo está tão magrinho que não consegue nem levantar o livro. Vai comer alguma coisa, homem. Tá gravando não, né? Aí tá. Evangelho de Lucas, todo esse ano, né? Evangelho de Lucas, muito bonito. Estamos fazendo a reflexão aí. Eu estou indo mais devagar, porque tem tanta coisa esse semestre para mim, aí não dá para estar gravando toda hora não. Lucas 9, 57 a 62. Naquele tempo, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no nosso coração, coração que acredita, que segue nosso Senhor. Vocês estão aqui esses dias, escutando, pedindo uma graça, Santa Teresinha. Teresinha é muito importante, para mim é muito importante, Teresinha. Já contei aqui que no 2015 foi o ano que eu voltei, fiquei 12 anos em Roma. De 2003 a 2015. Aí no 2015 eu fui a Lisieux, terceira vez que eu fui a Lisieux, a cidade dela. E estava lá na casa, fui com 2 padres, mas os 2 padres não quiseram ir, ficaram em Paris, né? Aí eu fui para Lourdes e para Lisieux, fui para o santuário, eles ficaram lá. Sentado, me lembro bem desse né? Já conhecia, já visitei lá, fui à Basílica e fui para a casa dela lá. Sentei no jardim, na verdade no quintal lá, tem um banco, uma grama verde. Aí eu fiquei rezando meu rosário, né? Aí sentindo uma paz grande, assim, um amor de Nossa Senhora. Muito bom. Marcou foi isso, foi só isso mesmo, não tive visão não. Porra, era me preparando, né? Porque naquele ano eu voltei, isso foi em janeiro. Ela já sabia de tudo. Naquele ano eu voltei, 2015. Aí chamava para a paróquia tal. Aí eu fui para Dom Zé, eu não quero paróquia rica não, me dê uma paróquia mesmo que eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Ele me deixou em casa 3 meses. Aí disse: você vai ser vigário da saúde, para preparar uma paróquia lá em cima no morro, Santa Teresinha. Eita! Santa Teresinha, o morro, né? Santa Teresinha eu estava lá. E o nome da paróquia como é? Será que ela não sabia não? Certamente ela já sabia tudo, né? Estava me preparando, né?
A paróquia ela já sabia que eu ia ser o pároco da paróquia dela no Brasil, né? E eu me lembro bem desse fato, eu sentado ali rezando, na casa dela, já estava me preparando. E disse mais nesse dia: lá tem uma véia que vai coordenar um grupo de jovens em frente à saúde. Santa Teresinha disse desse jeito. Disse, é o grupo dos que já foram. Quem quiser pode falar com a princesa. Eu não sei se o povo da televisão está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Pois bem, vamos para cá. Então, Jesus e seus discípulos, eles caminhavam. Essa palavra caminhar é importante no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas todinho, Jesus caminha. Ele caminha para Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Tem autores que dividem o Evangelho de Lucas todo assim, ele andando para Jerusalém. Você pode ler e prestar atenção, como tem várias vezes ele vai dizer. Então estão caminhando para Jerusalém, onde nosso Senhor vai ser crucificado. Caminhando, e ele está com os discípulos, mais de 70. Alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que tu fores. Acaba bem empolgado, né? Ei, onde é que tu foi, eu vou. Ficou empolgado, o nosso Senhor curando, tirando o cão, né? Expulsando demônio, ensinando. Ficou com o coração cheio de Deus, esse aqui. Eu te seguirei para onde quer que fores. Irmão, se você disser isso, diga mesmo, mas diga e siga. Porque às vezes a gente diz e não segue. Às vezes tem uma empolgação, né? Quando eu me encontrei com o Nosso Senhor, a primeira santa que eu me apeguei foi essa daqui, ela sabe disso. Em 82 eu fiz um retiro, em 83 era um fogo medonho. Eu disse a Nosso Senhor: onde é que tu foi, eu vou. Faz 40 anos, né? Estou tentando ainda, né? Mas se você disser, vá. Não inventa coisa não. Porque depois vai, depois não quer mais. Assim que o homem diz, não disse se era homem ou mulher, disse que alguém: eu te seguirei para onde quer que for. Jesus respondeu. Ele não fica calado não. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, tu quer me seguir? Pois eu não tenho uma casa não. Eu não tenho onde repousar a cabeça não, não tenho onde reclinar a cabeça não. Eu fazer a vontade do Pai. Então, isso que vai seguir Nosso Senhor, esquece tudo. Estou falando primeiro dos consagrados, né? Quem é casado tem que cuidar da família. Mas mesmo assim tem que botar o Nosso Senhor no centro. Mas os consagrados, não tem mais onde, não tem mais querer não. Você vai onde Nosso Senhor mandar. É uma casa aqui, uma casa acolá, uma paróquia aqui, uma paróquia ali, e pronto, sem reclamar, né? Quem diz que quer seguir começa a reclamar, que é a melhor paróquia, que é não sei o quê, né? Que é tudo de bom. Ele não está dizendo que vai ter tudo de bom não. Ele está dizendo que não tem nem onde reclinar a cabeça dele, porque ele não tinha uma casa, e nós queremos ter uma ruma. Ele via na casa do Pedro, às vezes saía para rezar no meio dos campos, passava a noite toda no campo, na montanha, rezando. Não tinha uma casa não, Nosso Senhor. Não estou dizendo que você não tenha, né? Tem família, tem que ter, né? Mas não pode estar exigindo nada não. Aí diz: eu te seguirei onde quer que fores. Depois não vai. Geralmente quem fala não vai. É interessante, né? Melhor nem falar, né? Aí quando o Senhor mandar, vá. Então, o Filho do Homem é ele, tá? É a profecia do Daniel 7, 13, 14. Não tem onde repousar a cabeça. Ele não tinha nem onde, não tinha sossego, porque o povo não deixava ele com sossego. Onde via Nosso Senhor, corria para Nosso Senhor, né? Aí depois Jesus diz a um a outro lá:
Então, o primeiro foi que disse que ia seguir. Aí Nosso Senhor, tu quer me seguir? Eu não tenho nada. Não foi dito se ele seguiu ou não. Aí o outro, Nosso Senhor que chama. Tem aqueles que se oferecem e tem aqueles que Jesus chama, né? Aí ele diz, segue-me. Disse a mesma coisa para o Mateus, Levi, né? Disse a mesma coisa por discípulos, Pedro, Tiago, João, André. Segue-me. Ele não está pedindo não, é uma ordem, né? Não é assim, ô meu bichinho, você quer me seguir? Não. Ele está dando uma ordem. Segue-me. Aí ele diz, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Quer dizer, o pai dele morreu. É importante enterrar o pai? Certamente. Mas olha o que Nosso Senhor vai dizer para ele. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Quer dizer, Nosso Senhor chamou isso aqui no imperativo e ele botou já um obstáculo, né? Vou enterrar o pai, depois não sei o quê, depois minha aposentadoria no INSS. Não bote coisa não. Então o Senhor chamou, vá. E pronto. Já falei aqui que em 88 eu decidi ser monge, trapista na época, né? E fui. Um dia antes de viajar, meu pai, médico, chegou para mim e disse, meu filho, não vá não, que eu estou com câncer e estou morrendo. Mesma coisa aqui, olha. 88. Câncer no colo, eu estou morrendo. O médico sabia, né? Aí eu olhei para ele e disse, eu vou. E eu fui. Aí fiquei 88, 89, 90, 1, 2, 3, 4. Final de 93, eu estava discernindo minha vocação, mas foi muito importante lá, porque a minha formação, na verdade, até hoje eu devo muito a esses 6 anos que eu passei lá. Quando eu aprendi a liturgia das horas, aprendi a Bíblia toda ali não sei quantas vezes, aprendi o hebraico, foi lá. Aí decidi ser padre, foi quando eu voltei. Meu pai disse que ia morrer em 88, eu voltei em 93, 94 minha avó morreu, em 95 ele morreu. Quer dizer, quanto tempo depois, né? E se eu não fosse, ia perder toda aquela formação. Nosso Senhor queria que eu fosse? Queria. E depois meu pai, que não era de igreja, né? Depois ele se converte, né? Ele recebeu 3 sacramentos antes de morrer. Mas se eu ficasse pensando, ixi, eu não vou não, meu pai está doente, né? Eu ia resolver o quê? Nada. Então é entregar a Deus e ir, e pronto. Tem uma vocação? Vá. Não é igual de pai e mãe, não. O pai e a mãe já decidiram a vocação deles, se casaram. Então o menino e a menina decidem a vocação deles. No pai e a mãe pode estar se metendo, não. Um outro ainda lhe diz, eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir, outra coisa, deixa primeiro despedir dos meus familiares. O outro botou outro obstáculo, né? Então, o que Nosso Senhor está dizendo, não bote obstáculo não, você está chamando, você vai. Pronto. Engraçado que hoje tem pouca vocação para ser freira, né? Antes tinha um bocado, hoje não tem mais. Terminar essa missa, eu quero 10 meninas para ser freira. Fala comigo aqui, viu? Antes de eu dar a benção, corre tudinho. Não é não? Não sei por que não querem mais se consagrar. Padre tem ainda, mas freira não tem. Tem até leiga, consagrados tem, né? Mas freira mesmo, não sei por que não querem mais, né? E quando eu tive aquele contato com Nosso Senhor, aquela experiência, eu não queria ser padre, não. Eu queria ser era São Francisco, né? Minha primeira paixão, na verdade, foi São Francisco, depois Teresinha. Queria ser franciscano, não. Queria ser São Francisco. Porque franciscano tem tudo, né? Eu queria viver como São Francisco, no meio da rua, pedindo coisa, né? Sem nada, né? Foi a primeira coisa, foi essa. Aí eu ainda fui para o Pirambu, né? Fiquei 6 anos lá, fui adotado por uma família para ter essa experiência de São Francisco. Então não bote empecilho. Nosso Senhor está chamando, você vá, né?
Jesus respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Se você ficar olhando para trás, botando empecilho, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, aí você não vai não. Depois se arrepende. Já conheço história assim, a pessoa às vezes vem contar: padre, minha vocação era ser freira, aí eu não sei o quê, não sei, pois é, não foi. Né? Tem que discernir, tem. Mas não bote empecilho não. O Senhor chamou vá porque a recompensa é grande, né? Aí tem o livro do Jó, que eu já falei aqui, né? Um pouco a história dele. Perdeu a paciência no capítulo 3º, esse aqui é o 9º. Aí chegaram 3 amigos e começaram a falar com ele, para dizer que ele estava sofrendo, que ele tinha pecado, mas ele não tinha pecado. Não quer dizer que todo mundo que sofre tem pecado, não. Como se o pecado fosse consequência imediata do sofrimento. Às vezes não é não. O cara pode estar na graça de Deus, não ter pecado, está sofrendo. Nosso Senhor não sofreu e não pecou. Maria não sofreu vendo Nosso Senhor daquele jeito? Foi, ela não pecou. Certamente todo pecado, todo sofrimento é consequência do pecado original. Aí até a morte é. Mas não quer dizer que uma doença tal é porque eu fiz isso. Não quer dizer isso não. A não ser que você procurou a doença. Aí, né? Então ele não pecou, o Jó. Estava sofrendo, mas não pecou. Por que é que ele estava sofrendo? Porque Deus estava provando ele. Provando a paciência. Se foi provando a paciência, ele foi reprovado, porque ele não tinha paciência não. Estava provando a fé do Jó. E a fé ele não perdeu não. Ele reclamou, brigou, gritou, mas não perdeu a fé não. Os amigos começam a falar, e aqui ele responde a um deles: sei muito bem que é assim, ninguém é justo diante de Deus. Ele sabia disso, porque ele é justo, até onde o ser humano pode ser justo, mas justo mesmo no sentido de perfeito, ninguém é não. Só quem é perfeito é Deus. Ele tinha consciência disso. Se quisesse disputar com ele, entre 1000 razões, não haverá uma. Se quiser disputar com Deus, ninguém consegue nenhuma razão para falar com Deus. Porque Deus é Deus, você vai discutir com Deus? Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Você teria coragem de dizer isso? Depois de você perder tudo e estar doente para morrer, ainda tem a mulher azucrinando o pé do ouvido dele, né? Você tinha coragem? Era desse jeito a situação desse miserável, né? Você tinha coragem de dizer isso, ainda reconhecer Deus? Não é fácil não, irmão. Ele desloca as montanhas sem que ninguém perceba. Você já viu? As montanhas, elas não estão paradas não. A terra não está parada não, tem um movimento na terra, ninguém vê, mas tem. O chão está se movendo. Aí quando tem um terremoto brabo aí, é que a gente vê. Dentro da esfera da terra é tudo fogo e lava e não sei o que, é tudo se movendo. Está tudo se movendo, ninguém vê. O oceano aumentando, ninguém está vendo não. Ninguém vê e está acontecendo, né? Mas Deus vê. Tudo ele percebe, ele desloca as montanhas, derruba. Se quiser derrubar, derruba a montanha todinha. Quem? Deus. Abala a terra em suas bases, os terremotos aí. Suas colunas vacilam, manda o sol que não brilha. Quando tem aí o eclipse, né? Se ele quiser parar com o sol, para. Pronto, acabou. Guarda as estrelas escondidas, se ele quiser. Tem hora que a gente vê as estrelas, tem hora que não vê. Mas elas estão aí. Sozinho desdobra os céus, foi ele que criou. Caminha sobre a zona do mar. Ou seja, criou a Ursa, o Órion, Pleiade, constelação. Criou tudo. Então o que é o homem para estar discutindo com Deus? Você não entendeu o sofrimento? Tudo bem, peça graça e continue, mas não discuta. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta.
Aí o versículo 11 que eu acho muito bonito. Vai servir para vocês, para mim também. Se passa junto de mim, não o vejo. Quando se afasta, não percebo. Então, irmãos, Deus, segundo a leitura do Jó, Ele está em todo canto. Criou tudo, vendo tudo. Ele passa junto de nós e a gente não percebe. Quando se afasta, a gente não sente. Mas o fato de você não perceber, não ver, não quer dizer que ele não está. Queria que você botasse hoje isso dentro do seu coração, né? Porque às vezes não vê e ninguém vê mesmo, não. Aí diz, Deus me abandonou. Quem está dizendo que Deus lhe abandonou? Se ele tivesse lhe abandonado, você não estava mais aqui, não. Já tinha morrido. Diga, meu filho. Né? Não estava mais aqui, não. Né? Então, olha que coisa, né? Se passa junto de mim, não vejo. Quando se afasta, não percebo. Não quer dizer que ele não está perto. Pelo contrário, está bem pertinho. E se ele está deixando sofrimento, ou seja o que for, algum motivo tem. Volto a dizer, se é um sofrimento que você for atrás, leve, carregue. Ofereça a Deus, peça que Deus aceite. Se é algo que Ele está lhe provando, aí você tem que aceitar mesmo. Está lhe provando para você crescer na fé. E quando a gente cresce na fé, é a melhor coisa que existe. Melhor do que votar em deputado. Ladrão. Melhor coisa que tem é a fé. Porque a gente não depende de ninguém. Caba de fé, que tenha fé, tanto faz que tenha dinheiro, que não tenha, não importa. Se o caba tiver fé, esse caba é feliz. Ele tem assim uma certeza, né? E nosso Senhor, pode vir chuva, mar, vento, trovão, tudo. A bala não. Pode cair a casa, a casa estiver na rocha, não cai. A casa na rocha é a fé. Deus prova a nossa fé, para ver se você tem fé ou não tem. Ou aquela fé de sentimento, né? Sentimentalista, né? Que às vezes eu falo é muito aqui. Né? Se ele apanha uma presa, quem vai impedir? Quem pode dizer o que tu está fazendo? Quem é que pode dizer a Deus o que ele está fazendo? Ninguém, que é a criatura diante de Deus. Quem sou eu para lhe replicar? E contra ele escolher meus argumentos. Quem é que pode argumentar com Deus? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar. E deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Deus é o juiz. Ele está julgando Jó. Está provando, está julgando. Para ver o que tem dentro do coração. Quando tudo está bom, ninguém sabe direito como é que o que a gente tem dentro não, do coração. O coração começa a se manifestar quando as coisas começam a dar errado. A pessoa bota para fora o que tem dentro quando as coisas começam a dar errado. Quando está tudo bem, ela não está nem ligando. Quando começa a adoecer, a perder tudo que tem, aí vai botando para fora o que está dentro. Não é assim não? Não é assim não? Olha que lição esse livro está dando para nós, né? O que fazer? Primeiro reconhecer Deus, né? Depois, é isso que Deus queria, que ele reconhecesse. Depois, pedir misericórdia ao juiz, né? Que é Deus, né? E por fim, aí entra um pouco o sofrimento dele. Ele vai terminar demonstrando o sofrimento, que aqui está no começo ainda do sofrimento, né? Ele vai dizer, se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Certamente dá atenção, Deus vê tudo. Mas aqui isso aqui demonstra toda a amargura, toda a angústia que o Jó sentiu, né? Que ele estava sentindo, né? Perdeu tudo que tinha, material, e adoeceu com a doença para morrer, né? E os amigos vieram a tentar ele, dizer que ele tinha pecado, né? E ele não tinha pecado, né? Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Deu atenção sim.
Final do livro, Deus vem e Jó vai reconhecer e vai dizer: antes eu te conhecia de ouvido, já falei aqui, agora meus olhos te viram. Toda provação faz a gente ver a Deus, não com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. Então, é uma grande providência que essa leitura esteja durante a festa de Santa Teresinha, que ela sofreu muito também, muita incompreensão. Ela não foi entendida pelas irmãs, não. Nunca teve um cargo, nunca foi reconhecida, não. E quantas vezes a gente quer ser reconhecido, né? Pelos outros, pela igreja, por isso. Por quê? Porque não tem fé. Porque não tem fé. Acaba que tem fé, não quer ser reconhecido por ninguém, não. Ele anuncia a palavra, ele vive da palavra. Quem quiser acreditar, que creia. Quem não quiser, não creia. Mas o importante para quem vive de fé é a fé, é a palavra. Não é se vão crer, se não vão crer, se vão apoiar, se não vão. Isso tanto faz. Tanto faz. Ele anuncia porque essa é a missão dele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.